nós temos as tecnologias ancestrais, que são essas tecnologias que surgem lá nos nossos antigos, nos nossos antepassados, e que vêm passando e que vêm sendo repassados para a gente aqui através de milênios. Então, a tecnologia pode ser uma tecnologia do compartilhamento. Uma tecnologia avançada não precisa ser uma tecnologia que pareça um tacape, que pareça uma lança. Pode ser uma tecnologia que pareça uma bandeja, pareça uma sacola, pareça algo que permita a gente guardar coisas e compartilhar com quem a gente ama, com quem a gente quer cuidar. Eu também penso que é o que a gente faz nas periferias. Nós fazemos as tecnologias possíveis, as tecnologias do possível, para a gente conseguir sobreviver, comunicar e dar continuidade ao que veio antes de nós, né? E tem um artigo da Charot de 2018, início de 2018, que se chama O Algoritmo, que a Charot apresenta uma reflexão sobre algoritmos, focando na ideia de redes sociais, de mídias sociais. E ela pergunta, né, em um trecho desse artigo, o seguinte: o algoritmo que roda nas redes sociais não é o mesmo que roda aqui fora? Ora, se a essência das redes sociais é a conectividade, tá para nascer uma que cumpra o seu papel com mais eficácia do que um tambor. Tecnologia, storytelling, minimalismo, ideias que visam ampliar a percepção do que significa ser humano. Não podem ser vendidas no século XXI como invenções do Vale do Silício, não. Ainda mais para quem inventou a tábua de Fá, a Ayurveda, as 5 orientações de gênero de alguns povos ameríndios ou a força das mulheres macuas. Esses trechos são daquelas coisas que você lê e se arrepia. E aí, eu, pelo menos, levo uns dias com a emoção no peito. Não sei se eu consegui ler aqui para vocês, para deixar essa emoção, mas essas são palavras do Emicida, né? No prefácio do livro Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, Olhares Afrodiaspóricos. Essa é uma pérola que sustenta muitas das nossas ideias que eu vou trocar aqui hoje com os nossos convidados do BiomaCast, porque hoje eu vou receber Tarcísio Silva e Tiane Neves Barros. A gente vai falar sobre tecnologias ancestrais, sobre a comunicação como tecnologia e sobre a importância da gente conferir a muitos dos saberes que atravessam os tempos aí nas culturas negras e nas culturas indígenas como tecnologia, sim. Isso é tecnologia, sim. Isso aqui que a gente faz também é tecnologia, é o BiomaCast, porque aqui a gente fala sobre comunicação ancestral, tecnologia nossa, e que tem muito a somar com você que sente e, portanto, sabe que toda transformação positiva começa com a habilidade de se comunicar. Eu sou Cris Guterres e hoje eu tô aqui. Quer dizer, hoje não, eu sempre estou aqui com uma mulher negra, de pele escura, olhos escuros. Hoje estou com o meu farto black, né? Estou aqui, os meus 40 e tantos anos, a mãe do Rafael, que já deixou com os meus cabelos brancos já. Estou vestindo uma camiseta saudando mais uma das queens que a gente tem no mundo, que é uma camiseta da Inês Brasil. Salve, Inês Brasil! E eu vou receber aqui hoje, tenho o prazer de receber 2 convidados incríveis, porque ele é pesquisador de tecnologia e sociedade, tá? Estuda, tem um foco aí na promoção de futuros antirracistas, libertadores e equânimes, através de pesquisa de educação, de mídia e de defesa de direitos. E é um doutor, né? Ele é doutorando em Ciências Humanas e Sociais e ele é mestre em Comunicação pela UFBA. E ela, a Amazônida, ela é de Belém, ela integra a rede transfeminista de cuidados digitais. É uma doutoranda também, tenho 2 doutores aqui hoje, os 2 com passagem pela UFBA. Ela é especialista em gênero, raça, tecnologia, pesquisadora do campo da comunicação, de culturas digitais. Eu estou aqui para conversar com Tarcísio Silva e Tiane Neves Barros. Vou começar com Tiane. Tiane, chegue mais. Se descreve, faz sua autodescrição para a gente. Aliás, fala seus pronomes também, que eu gosto de falar.
Os meus pronomes são ela e dela. Seja bem-vinda, Tiane. Oi, gente, tudo bem? Bom, meus pronomes são também ela, e as suas variações. Eu sou uma mulher cisgênera, né? Sou uma mulher negra. Estou agora com o cabelo preso para trás por conta do calor mesmo. Eu uso um piercing no septo nasal. Estou com uma camiseta. Acho que é isso. Atrás de mim tem uma parede branca com um playground para minhas gatas, que são as donas da casa, lógico, né? Acho que é isso. Cris, obrigada, gente, pelo convite. Para mim também assim é uma honra ter o presente de estar nos mesmos espaços que o Tarcísio, apesar da nossa diferença de idade. Eu fico muito feliz que a vida me presenteou com ele também. Tarcísio, você também é gateiro, Tarcísio? Sou sim, Cris. Temos 2 gatinhos aqui, a minha esposa, que se chamam Prefácio e Pós-Fácil, né? Que ela também é acadêmica, a Thaís Oliveira. E queria agradecer, né, o espaço aqui de poder conversar com você, conhecer, né, o podcast, ver um projeto tão bonito. E uma honra enorme, né, poder estabelecer mais um diálogo com a Tiane, que é uma referência aí há muitos anos. Fazendo audiodescrição, eu sou um homem negro, tenho barba, né, um cabelo entre 4B e 4C. Estou no escritório da minha esposa, que tem uns quadros lindíssimos aqui atrás, né, com referências a Sojourner Truth, Lélia Gonzalez e outras grandes mulheres, né, da história do ativismo e da pesquisa, né, que inspiram coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Além de uma criatividade absurda para nomes de gato. Adorei. Pré-fácil e pós-fácil. Bora começar essa conversa, porque eu tô vendo que vai ser muito criativa. Gente, olha só, eu tenho uma primeira pergunta aqui para vocês que eu vejo como muito importante, porque no nosso processo aqui de entender, de decodificar a comunicação ancestral, a gente tem se deparado e elaborado muito com o que significa de fato ancestral, né? A palavra ancestral, o que é ser ancestral, né? E essa palavra, ela tem sido apropriada, né, gente? Como tantas outras. A gente entende que tem algumas coisas que a gente precisa ser guardiões, a gente precisa ser guardião dessa palavra. E aí eu acho que o trabalho de vocês faz muito isso. Vocês são guardiões, não só dessa palavra, mas de ideias, de conceitos. E aí, para a gente começar a nossa conversa, eu quero saber de vocês o que é exatamente tecnologia e o que é tecnologia ancestral. Tiane, você me ajuda a responder essa pergunta? Gente, começa assim, né? Não começa fraco, não. Olha, Cris, eu, enfim, costumo trazer essa perspectiva, esse olhar de tecnologia a partir de tudo aquilo que a gente cria e a partir de algum método, a partir de uma sistematização, a partir de códigos próprios, de ferramentas próprias que atendam demandas, apresentem soluções em suas diversas escalas. Antecede, né, e muito a compreensão de celular e computador, é lógico. Quando eu abordo sobre tecnologia ancestral, que, enfim, vem também dentro de uma perspectiva comunitária, são essas ferramentas, são esses objetos ou mecanismos que são criados para atender algumas questões de demanda da vida ou mesmo por uma questão de cultura, né? Então, um exemplo que a gente tem dentro do estado do Pará, a forma antiga e que continua viva, mas antecede muito depois as tecnologias que foram sendo adaptadas para essa demanda, que é, por exemplo, a maneira de colher o açaí. Então, a colheita do açaí ela é feita a partir de uma tecnologia que chama pecônia. A pecônia ela é feita como se fossem palhas que você amarra ao redor dos pés, dos 2 pés. Tem uma forma específica, eu não sei fazer uma pecônia. Tem uma forma, né, tem um método específico. E aí as pessoas sobem, porque, para quem não conhece, o açaizeiro, ele é uma palmeira. Então, ele é como uma palmeira, uma árvore muito alta, uma árvore fina. E lá no topo é que ficam
os cachos de açaí. Então, assim, né, em resumo, acho que eu compreendo desta forma, né? Então, a gente tem as tecnologias laboratoriais que foram pensadas e criadas para resolver demandas científicas. A gente tem as tecnologias digitais que foram criadas para atender demandas de comunicação. Nós temos as tecnologias ancestrais, que são essas tecnologias que surgem lá nos nossos antigos, nos nossos antepassados, e que vêm passando e que vêm sendo repassados para a gente aqui, através de milênios. Então, o IFA é um exemplo de tecnologia ancestral, a flecha, o arco são exemplos, e por aí vai, né? Enfim, acho que não sei se eu te respondi. Com a sua resposta fica muito escuro, né? Eu percebo a maioria das pessoas elas têm dificuldades de entender a tecnologia que não se assemelha a um computador, a um celular, ao moderno, ao novo. Quando na verdade nós estamos falando de maneiras, de técnicas, né? De se criar e o quanto a gente trouxe nosso povo africano que foi trazido forçosamente de África para cá, para esse país, o quanto de tecnologia o nosso povo trouxe para o desenvolvimento desse Brasil. Como é que você enxerga isso, Tarcísio? Como é que você enxerga essa construção do que é tecnologia e do que é tecnologia ancestral? Bom, eu acho que em diálogo, né, com quem tem debatido esse tema e iluminado nossos caminhos, a tecnologia é também uma questão do que a gente valoriza enquanto tecnologia desejável. Aí eu cito aqui pesquisadoras, intelectuais, sobretudo de abordagens, né, feministas e afrodiaspóricas, que conversam, né, com essa definição que a Tiane trouxe sobre o que seria o primeiro objeto técnico da humanidade, né? Aí eu vou lembrar, para quem assistiu o filme, né, 2001, Um Odisseia no Espaço, que tem aquela cena famosa, né, de um primata que aprende a matar utilizando um osso, que depois vira um tacape, e aí numa edição cinematográfica pula para uma nave espacial, né, como se fosse essa a linha do tempo dos objetos técnicos, da tecnologia, da transformação do homem. Mas alguns intelectuais, como a Jurema Werneck, lembram que muito provavelmente não foi esse o primeiro objeto técnico, o objeto de matar, mas sim um objeto de compartilhamento, uma sacola, um recipiente construído, por exemplo, utilizando uma cabaça na África pré-histórica e provavelmente desenvolvido, né, por uma mulher africana na pré-história. Então, a tecnologia pode ser uma tecnologia do compartilhamento. Uma tecnologia avançada não precisa ser uma tecnologia que pareça um tacape, que pareça uma lança. Pode ser uma tecnologia que pareça uma bandeja, pareça uma sacola, pareça algo que permita a gente guardar coisas e compartilhar com quem a gente ama, com quem a gente quer cuidar. E essas abordagens, né, fora da hegemonia do que é tecnologia, são muito importantes para a gente também pensar o futuro. Pensar o futuro, e é isso que eu acho que você tem feito muito bem. Quando eu abri o podcast, eu fiz questão de ler um trecho do texto do Emicida, que é muito poderoso, e ele foi escrito para um livro que você organizou, né, Tarcísio, que tem um arquivo que vem para elaborar as relações aí entre o sistema de divinação IFA e a ciência da computação. Queria que você contasse para a gente como é que é isso, que divinação IFA, então, é tecnologia aplicada, como a Tiane começou a falar ali na resposta dela anteriormente. Queria que você falasse mais. Opa, falo sim. Esse livro, que se chama Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, foi lançado ali em 2020, era uma ideia embrionária, né? E queria aqui registrar, né, que coloquei em ação, digamos assim, depois justamente por uma boa coincidência, né, de conhecer a Tiane Neves no evento acadêmico, onde houve um espaço de acolhimento, né, onde pesquisadoras como a Tiane Neves, Paulo Vitor Mello, Lídia Michele, Thais Oliveira, puderam conversar, mesmo num espaço um pouco hostil, né, da academia, e discutir, né, perspectivas contra-hegemônicas de história, de ciência, de cultura. Então, esse é um livro que tem 14 capítulos de pessoas do Brasil e de fora, inclusive um capítulo da Tiane, né, sobre
ativismo de mulheres negras, e um dos capítulos que a gente traduziu para esse livro é um capítulo de 3 pesquisadores da Nigéria que mostram como a ideia de código binário e a ideia de procedimentos da computação, do ponto de vista filosófico e matemático, já existiam nas perspectivas de construção do sistema de Odus para leitura, né, na cosmogonia Ifá. Então, a gente teve a certeza, digamos assim, né, de traduzir esse artigo pela importância de lembrar que algumas descobertas científicas ou algumas ideações, como até algumas coisas da matemática, por exemplo, já eram utilizadas e aplicadas há muito tempo para fins de construção coletiva, né? Então, o que a gente chama de ciência já existia há muito tempo de outras formas. Já existia há muito tempo. E você está falando dessas ideias do código binário, a gente está falando de em que tempo? Tempo cronológico? Em tempo cronológico, eu não vou ter aqui de cabeça, né? Mas é basicamente uma temporalidade que não se associa exatamente, né, com marcações do que seriam de datas de inovação, de patente, mas sim um compartilhamento, né? Através da oralidade, através de outros recursos e através das práticas. Então, em tempo, é questão de muitos séculos atrás, né, muito antes da perspectiva ocidental pensar no que foi transformado em computação. E aí eu lembrei de uma frase que a Tiane cita no artigo que ela escreveu no livro que você organizou, que é isso, as tecnologias ancestrais chegaram muito antes do que as tecnologias digitais, e isso ficou muito claro aí com a resposta de vocês. Bom, e se a gente fosse falar de comunicação especificamente, Tiane, o que as populações negras e periféricas elas carregam e que permite que elas deem continuidade às tecnologias ancestrais de comunicação? Porque comunicação é uma tecnologia. Eu fiz uma pergunta meio que afirmando, não quero te induzir, mas eu, na minha cabeça, faço essa construção. Antes, Cris, permitam-me, vou dizer, né, que se a gente tivesse, sei lá, numa live, eu provavelmente ia escrever no chat assim, ia gritar, né? Eu disse pesquisador, né, para o meu amigo, porque inclusive essa reflexão que ele traz, Tarcísio trouxe agora, não é uma reflexão que eu tenho incluído nas minhas falas. Eu sempre falo muito de um lugar amazônico e vou começar a aderir, amigo, para variar eu aprendendo contigo, né, no dia a dia, e fico muito feliz, muito grata. E aí, Cris, emendando, eu penso que é isso, sabe? O que Tarcísio falou mais cedo. Eu acho que nas nossas periferias do Brasil, o que se faz enquanto comunicação, e justamente como caminho para dar continuidade ao que veio antes, é o compartilhamento. Né? Então, puxa, eu aqui dos meus 46 anos, fico me lembrando de como, quando eu ia, por exemplo, para algum lugar aqui, nos arredores de Belém, que eram ambientes rurais e que não tinha, as casas eram mais afastadas, as casas eram mais distantes, o que a gente tinha de possibilidade de dar continuidade a essa comunicação era sentando na porta de algum vizinho que morasse, sei lá, a 2 quilômetros, 3 quilômetros, e conversasse. E aí as histórias eram contadas, as memórias reavivadas, e com isso a gente vai se formando, né? Então eu acredito que seja no morro, seja na favela, seja no quilombo, que em Belém que a gente chama favela de baixada, onde quer que seja lido como um ambiente periférico, o que se tem feito para continuar essa memória, para manter essa memória ativa, o compartilhamento, né? Acredito muito. Na época no início da pandemia, 2020, eu estava participando de uma roda de conversa online, lógico, e eu escutei 2 companheiras indígenas do Amazonas falarem que
a principal ferramenta de comunicação usada, mesmo com a pandemia, era o boca a boca, porque era assim que eles estavam se cuidando, porque lá nas comunidades delas não pegava internet, não tinha WhatsApp, não tinha Zoom, não tinha essas coisas. O que tinha era o boca a boca, seja por bilhete, seja alguém passando numa bicicleta e gritando e deixando o recado à distância, mas o que se resolvia era o boca a boca. Era esse compartilhamento que o Tarcísio falou. E aí eu me lembro quando eu era moleca que a gente compartilhava fita cassete. Olha, tu tem Cristo, tem uma fita cassete bacana, me presta para gravar? A minha mãe deu prosseguimento. Minha mãe tem uma fixação pelo disco Saltimbancos do Chico Buarque. Com isso, ela criou uma cultura familiar de todo mundo que nascia, ela pegava a vitrola, pegava o LP, pegava o gravador, que não era no mesmo aparelho, então eu tinha que fazer silêncio, ela fazia isso de madrugada, e eu tinha que fazer silêncio na casa para ela gravar o disco todo para sair compartilhando com as pessoas com quem ela amava. Né, as pessoas da família, os filhos de amigas e tudo mais. Então, eu penso que é isso. Tem uma outra pessoa que eu gostaria de referenciar, que é o Arthur Leandro, eu não conheci por ele, não está mais aqui, que ele fala ainda em memória sobre as tecnologias do possível, que eu também penso que é o que a gente faz nas periferias. Nós fazemos as tecnologias possíveis, as tecnologias do possível, para a gente conseguir sobreviver, comunicar e dar continuidade ao que veio antes de nós, né? O Bioma Comunicação Ancestral é um chamado a agir. Um chamado para você, comunicador negro, indígena, LGBTQIAP+, periférico. Um chamado para você, empresa e marca, que está interessado em uma comunicação que gere valor para você, mas também para as pessoas com quem você quer comunicar. Acesse www.biomacomunicaçãoancestral.com.br. Quando vocês trazem essa questão do compartilhar, assim, para mim, também me leva muito a esse lugar. Eu sou de uma periferia aqui de São Paulo, e é uma coisa que, assim, parece que o compartilhar que a gente vivia ali naquela periferia, e que se vive ainda nas periferias, porque eu sou uma pessoa que frequento muitas periferias, é um compartilhar completamente diferente do que o significado que nós temos hoje da palavra compartilhar. Na periferia, onde a gente faz política pelas margens, onde a gente faz política ali na beira, tudo é compartilhado, porque o churrasco é na calçada, as conversas elas saem do seu ambiente, elas invadem outros ambientes, né? As pessoas participam mais das associações de bairro, então fica muito mais evidente quando eu trago esse exemplo, na verdade, esse exemplo para complementar um pouco do que vocês trouxeram sobre essa tecnologia ancestral, que é a comunicação. Gente, seguindo, esse programa tá demais, gente, eu estou muito emocionada, eu vou até complementar aqui, porque vocês, Tarcísio e Tiane se conheceram num evento, e Tiane já foi escrever no livro de Tarcísio. Então, eu já estou começando aqui a sentir uma vontade imensa de escrever, de falar de comunicação, de ir além, porque vocês dois são dois pesquisadores, são educadores, e aí eu quero entender de vocês, Tarcísio, fala para mim, você acha importante que a gente sistematize essas tecnologias ancestrais? Como é que isso deve ser feito? Porque a gente vai precisar cuidar, a gente vai precisar preservar. E aí, como é que a gente vai fazer para proteger as memórias que essas tecnologias carregam? Eu acho que essa talvez seja uma das principais desafios, né, de nós enquanto pesquisadores, pesquisadoras, ativistas, né, que tivemos o caminho pavimentado, né, por pessoas como Clóvis Moura, como Milton Santos, como Sueli Carneiro, né? Então a gente tem muito que honrar isso. Então eu queria aproveitar esse gancho para mencionar o segundo livro, né, dessa coleção, que foi um livro que saiu esse ano, foi organizado pela Tiane Neves e por mim, né, dessa coleção da Desvelar, que chama Guiões e Tecnologias Digitais. E aí depois eu vou pedir para a Tiane mencionar um pouquinho mais, né, como foi organizar esse livro. Mas aí, enquanto co-organizador, eu vou puxar a licença para citar a própria Tiane Barros, né,
na página 119 desse livro, fala o seguinte, né, no capítulo onde ela costura ensinamentos da Zélia, Amador de Deus. Então, abre aspas. A recorrente tentativa de apagamento e de deslegitimar as revoltas realizadas em territórios negros, o racismo na ciência, as destruições dos quilombos, as leis de perturbação e vadiagem e as políticas de extermínio e segregação são outras máscaras com as quais os movimentos negros vieram lidando ao longo dos séculos. Então, as tentativas, né, de lutar contra o epistemicídio, lutar contra os apagamentos, é uma constante, né, na história de intelectuais negras e negros. É algo que o Du Bois fez nos Estados Unidos em 1900. É algo que Clovis Moura, Milton Santos, Sueli Carneiro fizeram. É algo que pesquisadoras, né, como a Tiane, diversas outras pesquisadoras hoje, em diferentes áreas, né? E aí, falando de tecnologias em si, eu menciono em Artefatos, né, os trabalhos de Carlos Machado e Bárbara Carini, né, que relembram que uma pessoa negra inventou a geladeira, uma pessoa negra inventou as tecnologias para o GPS, e às vezes a gente não é ensinado sobre isso. Então, talvez essa seja a principal missão de nós que ajudamos na construção de tecnologias digitais. Alguns tentam nos expulsar, mas a gente utiliza as maravilhas, né, as partes positivas do digital, da internet, para trocar, para construir e para não deixar a história ser apagada. Que lindo isso que você trouxe, que lindo isso. Tiane, você acha que tem mais alguma coisa que a gente pode fazer para a gente poder cuidar para que a nossa história, porque, assim, e eu falo esse nossa com aquela emoção, essa é a nossa história, né? Para que ela não seja apagada? Antes, o Tarcísio pediu para contar a história do livro. Tem um outro companheiro, o Davidson, que a gente deu uma aula recentemente juntos. E nós dois somos mais velhos que o Tarcísio em idade. O Davidson também já é uma pessoa com 40 anos. E aí a gente, quase que ao mesmo tempo, nós falamos sobre o Tarcísio, que é um mais novo, mais velho. Sem como fala, sem exagero mesmo, né? Porque é uma pessoa que está atenta o tempo todo. Eu costumo dizer assim, o Tarcísio tem um super trabalho de curadoria, mas é muito mais do que isso, é um trabalho de cuidadoria, sabe? Vem do cuidado com essa responsabilidade, com isso que tu acabaste de perguntar. O que mais a gente pode fazer? Eu acho que a gente, devagar, dentro das nossas possibilidades, a gente está fazendo. Tarcísio idealizou e realizou agora esses 2 livros coletivos, idealizou, sonhou e realizou um livro próprio, um livro autoral, é uma referência e está o tempo todo, ainda que aqui esteja sendo uma referência no debate político sobre as tecnologias digitais, sobre o racismo e tudo, não esquece que nós temos uma base, e é que nós viemos dessa base. Então, o que eu acho que a gente vai continuar fazendo, e que me parece que é essa a nossa única possibilidade, é continuar lutando, sabe, Cris? Porque e aí referenciando a Zélia Amador de Deus, a Zélia fala, né, que ela lê a nossa história de luta contra o racismo, nós, os protagonistas dessa luta, lutando contra esse antagonista, que é um antagonista que vem se refinando também, que vem também mudando e se adaptando, conforme a gente vai mudando e se adaptando. Então, existem as várias personas e máscaras que esse racismo, que esse antagonista assume para impactar negativamente naquilo que a gente tem possibilidade de conquista. Então, esse antagonista vai continuar existindo aí, e a gente, com afeto, às vezes nem tanto com afeto, às vezes com muita dureza também, vai fazendo com que a gente lembre o tempo todo que nós não podemos esquecer. E esse é o nosso trabalho. É o teu trabalho, Cris, como nosso host, é o nosso trabalho dentro da pesquisa, é o trabalho das nossas cozinheiras, das nossas feirantes. É continuar, acho que, lutando e criando estratégias
de combate a esse antagonista, sendo estratégicos como temos sido em relação a esse antagonista, né? Assim, por exemplo, eu tinha assim um sonho de fazer uma pesquisa, pelo menos dentro de uma parte do estado do Pará, sobre tecnologias que são daqui. E fazer um pouco disso que tu falaste, né? Sistematizar essa memória. Se sou eu que vou fazer, não sei. Quem fizer já vai ser uma super estratégia contra essa persona, né? Então, acho que a gente tem feito a gente tem furado bolhas, a gente tem desorganizado, a gente tem feito o que a Lélia Gonzalez fala lá em racismo e sexismo, a gente tem armado a Kizumba, que nós temos sido desobedientes. A gente não está se conformando, a gente está pegando o microfone e tomando a fala, né? Então, acho que a gente tem feito isso e vamos continuar fazendo isso, provavelmente. A gente sempre fez isso, é muito importante a gente falar que os nossos passos vêm de longe, né? Adorei que a pesquisa você jogou para o universo, então que seja você, que seja uma outra pessoa. Mas eu gosto muito dessa ideia de que a gente faça também leituras de coisas que estão acontecendo agora, né? Que são do nosso tempo. E aí eu acho que vocês conseguem fazer essa conexão muito bem, fazer essa ponte de como nada do que nós estamos fazendo agora, enquanto movimento, surgiu do nada, aconteceu agora, hoje, simplesmente porque a gente tem aí as redes digitais para divulgar com um pouco mais de potência. Muito pelo contrário, a gente está aqui, tudo que a gente faz é uma herança da nossa comunidade, dos nossos ancestrais, são práticas dos nossos mais velhos. Eu, por exemplo, eu sou essa mulher que eu me fortaleci muito lá quando eu quis começar no jornalismo. Eu não comecei numa redação tradicional. Quem abriu as portas para mim foram as mulheres do Blogueiras Negras, a Maria Rita Casagrande e a Charô Nunes. E era um momento também que a gente falava muito de transição capilar, e a gente sabe o quanto para muitas mulheres negras a transição capilar é uma porta de entrada de conhecimento, para que a gente desvele a ignorância que nos cega e não nos permite enxergar o quanto nós somos objetos num mundo de uma estrutura racista. Quando eu vi o teu nome nos e-mails, eu falei, esse nome é familiar. Eu te conheço então das blogueiras negras, porque eu também sou uma cria daquela comunidade. Eu falei, nossa, esse nome é tão familiar, gente, de onde eu conheço ela, de onde eu conheço ela, das redes sociais tudo bem, não, mas é aquela sensação de, não é daí, não é daqui, não é do agora, vem de um outro lugar. E aí agora tu falaste no BN, me acionou a memória, digo, tá aí de onde é que de fato eu conheço, a gente deve ter trocado ideia 10 anos atrás, dentro das comunidades do BN, muito provavelmente. Bom, naquela época lá que a gente estava se alimentando e alimentando o BN, né? O Blogueiras Negras. O Blogueiras é um movimento que tem muito de tecnologia ancestral, assim como também o movimento das crespas, das mulheres crespas, da transição capilar, a marcha das mulheres crespas. E aí eu queria entender o que esses movimentos têm de tecnológico, de tecnologia ancestral. Acho que tem tanto, né? Assim, acho que tem, sobretudo, o afeto, sabe? Acho que teve muita vontade, acho que isso é uma coisa da resistência, muita vontade de construir uma resistência. E acho que se a gente pensa que estar junto, se a gente pensar isso enquanto tecnologia, o estar junto, o se atar em redes, o construir sistemas de proteção coletiva, e eu acredito que ali naquele momento, de alguma forma, a gente estava tentando aprender a fazer isso, tentando se defender coletivamente, tínhamos as nossas desavenças, eu acho que isso é ótimo também, tivemos questões em todos esses espaços, mas eu acredito que dentro do movimento das mulheres negras, desse ciberativismo, o que a gente tinha era essa desobediência e, ao mesmo tempo, uma enorme necessidade de criar estratégias de proteção coletiva. E eu entendo isso como tecnologias, porque nós aprendemos, se a gente... Eu sempre falo, a Dulce Lima também sempre faz esse relato, não sei se é o teu relato também, mas os primeiros PDFs que eu li sobre mulheres negras foi dentro da comunidade do BN.
em PDF. Então, é isso. Para mim De também. novo, o que Tarcísio falou antes, o eterno compartilhamento. E esse compartilhamento fez com que a gente tentasse enxergar o futuro. Como? Né? Pensando proteções coletivas, pensando esse atar em redes, como é que a gente pode estar conectada, como é que a gente pode continuar construindo dentro de uma ética do movimento de mulheres negras, porque eu acho que isso é importante também, que a gente não deixe ser esquecido, que os movimentos de mulheres negras têm uma ética de comunidade, de coletividade. Então, eu acho que ali a gente começou talvez a plantar uma semente do que a gente poderia caminhar, e acho que em alguma medida conseguimos. Talvez não o que nós sonhávamos, mas eu acho que a gente conquistou algumas possibilidades, alguns caminhos. Eu acho que a tese da Dulce fala muito dessa conquista da gente, fala muito desses lugares das mulheres negras nessa luta digital também, dentro dessa perspectiva digital, e como é que dentro da perspectiva digital a gente estava mantendo vivas as memórias ancestrais, as memórias dessas tecnologias ancestrais também. Acho que é isso, Cris. É isso. Você respondeu lindamente. Tarcísio, você consegue compartilhar outros exemplos de movimentos, de uniões, de discussões recentes que, na verdade, são resultado de um movimento anterior a nós e muito, muito vivo ainda? Eu acho que é até difícil complementar qualquer ponto, né? Depois de mais uma dádiva, né? De poder ouvir a Tica. Mas eu queria puxar o ganchinho da Blogueiras Negras para mencionar também, do meu ponto de vista, né, essa formação que é possível, né, ser construída, né, a partir dessa produção coletiva da Blogueiras Negras, né, seja nos coletivos, seja no blog em si. E tem um artigo da Charot de 2018, início de 2018, que se chama O Algoritmo, que a Charot apresenta uma reflexão sobre algoritmos, focando na ideia de redes sociais, de mídias sociais, e ela pergunta, né, em um trecho desse artigo, o seguinte: o algoritmo que roda nas redes sociais não é o mesmo que roda aqui fora? E aí a Charot discute como as lógicas de estruturação da sociedade podem ser vistas como algoritmos, que às vezes podem ser algoritmos de manutenção de privilégios, manutenção de opressões, e que perspectivas sistêmicas, né, de olhar a sociedade de uma forma, a partir dessas relações, podem permitir que mulheres e homens negros hackeiem, digamos assim, né, ou seja os algoritmos face a face, seja os algoritmos das redes sociais. E aí eu acho que nesse sentido, essas abordagens têm influenciado muito do que é feito, né, por coletivos negros sobre tecnologia, que vão, por exemplo, de construção de redes comunitárias para acesso à internet em bairros vulnerabilizados. E aí eu posso citar o trabalho, né, da Dayana Araújo em organizações como Casa dos Meninos, que ensina a pessoas a como construir redes comunitárias e fazer uma internet mais acessível. Eu posso citar as iniciativas da Infocria, lá de Duque de Caxias, que ensina de programação até segurança no celular, né, para as pessoas não caírem em golpes online de uma forma afetiva, de uma forma baseada nas demandas e interesses, né, das pessoas. E aí, por fim, acho que eu poderia citar também uma iniciativa que eu tive o prazer de testemunhar e colaborar um pouco, que foi o projeto Tecla, né, da Ação Educativa, em especial um mapeamento de práticas pedagógicas de professoras e professores que têm tratado de TICs e antirracismo em sala de aula. E não é somente aquela abordagem muito tecnicista que a gente vê muita gente defendendo de que a gente tem que ensinar programação para todo mundo, para preparar o estudante, o adolescente para o mercado de trabalho, senão ele não vai ter trabalho. Essa é a perspectiva terrorista. Mas é uma perspectiva de, olha, a gente pode utilizar mídias sociais e Spotify para fazer um podcast sobre a história dessa comunidade quilombola que a gente faz parte. Então isso é lindo demais, é uma inovação
que não está preocupada em ser vista como inovação, não está preocupada em ser case do LinkedIn, digamos assim, mas sim em transformar a realidade no local, sabe? Eu também acredito que a comunicação é um veículo de luta, é uma ferramenta de libertação, de autolibertação. E aí você trouxe essa experiência, eu me lembrei de uma experiência que eu vivenciei com a Renata Hilário, que é uma publicitária, e que nós conseguimos fazer um grupo há uns 6 anos atrás para ensinar podcast e levar um grupo de pessoas pretas e LGBTQIAP+, principalmente pessoas trans, para a ISPM, que é uma das principais universidades aqui do Brasil, particulares, né? Que isso é importante da gente dizer, porque era um ambiente que a gente não frequenta nem quando, mal frequenta até quando passa no vestibular, né? Utilizando a comunicação como esse veículo de libertação, ensinando o pessoal a fazer podcast, para que sejamos protagonistas das nossas histórias. O Bioma Comunicação Ancestral é um chamado a agir, um chamado para você, comunicador negro, indígena, LGBTQIAP+, periférico. Um chamado para você, empresa e marca, que está interessado em uma comunicação que gere valor para você, mas também para as pessoas com quem você quer comunicar. Acesse www.biomacomunicaçãoancestral.com.br. Que conversa linda essa aqui que eu estou tendo com vocês. A gente aqui no programa, sabe, Tarcísio, Tiane, a gente tem aqui alguns quadros. E a gente tem um quadro que se chama Corpo no Mundo. E aí é nesse quadro que a gente indica pessoas que são incríveis, estão alinhadas com tudo isso que a gente está falando. A gente está falando aqui de comunicação, tecnologias ancestrais. E aí eu quero que vocês indiquem. Normalmente eu peço uma pessoa, mas está aberto para indicar a lista. Tarcísio, quem é o comunicador aí, comunicadora ou comunicadore, ou pode ser um projeto também, tá? Que se relaciona com os seus estudos aí de tecnologia afrodiaspórica, que você gostaria de indicar para nós. Bom, eu acho que eu poderia indicar agora o trabalho sendo realizado pela O'Hara Moreira, que é uma ativista e pesquisadora que está à frente de uma campanha que se chama Tire Meu Rosto da Sua Mira, que é uma campanha pelo banimento do reconhecimento facial na segurança pública, né, no Brasil. E é uma iniciativa muito difícil, né, porque você sabe, né, como é o vigilantismo, como é a sanha, né, de políticos brasileiros em aumentar o encarceramento. E a O'Hara Moreira tem sido uma dessas luzes, né, mostrando os malefícios dessa tecnologia. Nossa, que fantástico! Eu já estava aqui perdida já aqui no perfil da O'Hara. Inclusive tem uma página para a campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira, né? O pessoal pode entrar, pode acompanhar a página e acompanhar o perfil da O'Hara. Tiane, quem que você traz para dividir conosco essa pessoa comunicadora? Vamos lá. Vou indicar duas pessoas. Uma é a Thaís Oliveira, ela é de São Paulo. Ela tem o Instituto Sumaoma, que é um projeto de comunicação e educação. É de São Paulo esse projeto, tá? Está centrado em São Paulo, mas ele atende também pessoas negras que estão buscando entrar na pós-graduação. A Thaís trabalha com pesquisa em comunicação, ela fez também um trabalho muito legal com a Andresa. Qual o sobrenome da Andresa? Tarcísio Costa Rocha. Perdão, Andresa, se tu escutares isso, por favor, amor. Junto com a Andressa, de um trabalho de pesquisa muito legal, que é da FAIATEC. Esse é um trabalho. O outro é do que existe Enem, que é da Nora Costa. Esse fica em Santarém. Também é um projeto de comunicação e educação. E aí, enquanto a Thaís, o Instituto Sumaoma da Thaís, trabalha voltado para um público mais de pós-graduação, o Resiste Enem trabalha com um público que está tentando entrar na graduação. Perfeito. E no final você nos brindou com 3, porque Andresa Rocha
entrou nessa lista, então você também anote o nome dessa mulher, porque essa mulher veio do Sul para transformar esse mercado de tecnologia. É um trabalho que eu conheço muito bem e que ela tem isso, É brilhantemente. incrível. Queridos, temos mais um quadro nesse programa, Saber é Sentir. A ideia desse quadro é a gente dividir aqui no BiomaCast com os nossos ouvintes conhecimentos que a gente carrega, não porque aprendemos em livro, em escola, mas porque a gente sente, porque a gente aprendeu a sentir com os nossos mais velhos. E aí eu quero saber de vocês. Tarcísio, o que você sabe porque você sente e aprendeu com seus mais velhos? Eu acho que prerrogativa de sempre ter nome de outras pessoas na ponta da língua para compartilhar, para abrir portas quando possível, né? E andar juntos, digamos assim, né? Então, indo para aquela frase famosa, né, da filosofia Ubuntu, sobre sou porque somos, eu acho que a quantidade de oportunidades que eu tive graças a mulheres e homens negras e negros mais velhos é algo que eu senti, independente da oportunidade em si, mas sentiu a vontade, né, de fazer outras pessoas conseguirem ser no mundo também. Eu tento repetir um pouco isso e talvez seria isso. Muito bom, muito bom. E você, Tiane? O que você sabe, porque você sente, aprendeu com seus mais velhos? Caramba, eu ia dizer também estar em comunidade. E você pode dizer ainda, para reforçar, a importância do estar em comunidade, né? Isso me vem como referência muito da minha mãe. Minha mãe, ela, até hoje, ela está com 70 anos de idade e ela não consegue ser só ela. Ela é uma comunidade, é impressionante. Eu olho para ela e falo assim, que eu queria ter metade da energia que ela tem, porque ela tem uma disposição, uma energia, um movimento de comunidade que inclusive me fortalece, né? Que olho e falo assim, acho que essa senhora tá certa, né? Eu acho que, e aí, claro, né, junto com isso, de novo, vou referenciar o Tarcísio em relação ao que ele disse agora. Essa semana passada, eu participei também de um podcast, e aí um amigo que ouviu depois falou assim: Nossa, eu não saberia dar as referências que tu deste, porque a gente realmente vai aprendendo, né, a manter na ponta da língua, e é um movimento que é consciente, né, de estar sempre tentando estar com os nomes das pessoas junto com a gente, né. Às vezes eu tenho uma memória que, enfim, bem cabulosa, mas às vezes me falha as lembranças, mas esse é um negócio também, mas que eu acho que eu aprendi isso andando em comunidade e vendo minha mãe fazendo isso também. Minha mãe sempre referenciou as pessoas e acho bonito isso, né? Eu acho tão bonito quando eu vejo o Tarcísio referenciar as pessoas, eu acho tão bonito quando eu vejo minha mãe referenciar a Vilma Reis em Salvador. A primeira vez que eu vi a Vilma Reis falar pessoalmente, eu queria me jogar no pé dela, porque ela referenciou tanta gente. E aí eu falei assim, gente, isso é uma ética, né? Isso é uma ética, isso não tem preço para isso, né? E andar em comunidade significa isso, né? Significa que todas as pessoas que estão com a gente, essas pessoas têm nome. E essas pessoas contribuem com a gente, né? Com o que a gente tem de oportunidade, com o que a gente pode caminhar. Enfim, como muito bem disse a Cida, né? Eu só estou repetindo com outras palavras o que ele disse. Mas é porque eu acredito realmente nisso. A primeira vez que eu fui a Salvador, eu conheci Vilma, e Vilma, numa apresentação referenciando Lélia Gonzalez, ela falou da importância da gente se apresentar com nome e sobrenome, para que o racismo não desse para nós qualquer nome. Isso ficou tão marcado em mim que toda vez que eu vou fazer uma palestra, que eu vou fazer uma fala que esteja relacionada com questões raciais, eu sempre trago isso,
porque foi aí que eu consegui fazer com que as pessoas marcassem o meu nome, marcassem o meu sobrenome. Eu quero muito agradecer a Tarcísio, a Tiane. A nossa conversa, infelizmente, chega ao fim, porque está tão rica, tão poderosa, mas eu quero que vocês tenham aí um momento final para se despedirem e aí deixarem alguma mensagem para os nossos ouvintes. Quer começar, Tarcísio? Queria agradecer, então, a oportunidade, né, de poder participar desse projeto tão bacana. É a honra, né, de poder estar aqui em diálogo contigo, Cris Guterres, e com a Tiane Neves. É sempre bom, né, restaurar as energias com uma conversa tão gostosa. Então, queria, talvez, só para quem estiver ouvindo, né, conclamar todas e todos a conhecer as pessoas, projetos que citamos por aqui, para a gente superar, né, as barreiras institucionais, barreiras tecnológicas na circulação dessas ideias. E é isso, a gente se fortalece junto e a gente constrói conhecimento juntos. Então, obrigado demais e continue ouvindo aí, né, o projeto e todos os episódios. Tiane? Eu quero super agradecer também. Muito, muito, muito pelo convite, pela oportunidade da escuta, né, da escuta sensível, da escuta atenta, do aprendizado diário, de construir uma rotina e um cotidiano com as pessoas com quem eu construo. E quero aproveitar a oportunidade para fazer um jabá e convidar as pessoas que já são ouvintes daqui do Bioma e que, óbvio, né, repassem o Bioma para várias outras pessoas para a gente aumentar aí essa rede, e também convidar que as pessoas baixem o PDF do nosso livro, do Bilhões em Tecnologias Digitais. Foi lançado um PDF dia 30 de outubro, 31, enfim, final de outubro, e está disponível em 2 plataformas, na Desvelar, que é a plataforma do Tarcísio, o site do Tarcísio, agora eu vou começar a falar que não é mais curadoria, é cuidadoria, que é o site também que o Tarcísio trabalha, como projeto próprio, e o site do grupo, do núcleo de pesquisa Maria Firmina, que é da Universidade Federal do Maranhão. Então, nesses 2 lugares, as pessoas podem baixar o PDF do livro, que é gratuito, e se alguém tiver interesse em adquirir o livro físico, pode entrar no site da editora Literarua. O livro está à venda pela Literarua, que é também uma editora que tem uma proposta periférica, não hegemônica, de produção intelectual, né? De representação intelectual nas suas estantes. E agradecer de novo, agradecer imensamente. Eu que agradeço vocês. Muito obrigada por essa participação, por essa conversa. Você que está ouvindo o Bioma Cast, já sabe, né? Tem outros episódios para você acompanhar. Se não maratonou ainda, então vá, maratone, descubra, porque a cada episódio tem convidados tão incríveis quanto a Tiane e o Tarcísio. E volta daqui 15 dias para ouvir mais um episódio. Até o próximo. Entra também nas nossas redes sociais, já sabe, né? Bioma Comunicação Ancestral.com.br e @Bioma Comunicação Ancestral. Um beijo! Você acabou de ouvir mais um episódio do Bioma Cast, uma realização Preta Hub e Ford Foundation, com produção de Juliana Gonçalves e Mel Mendes. A curadoria de conhecimento, a pesquisa e o roteiro é da Mari Lemos. A captação e edição é dos maravilhosos da Voz Ativa Produções e a trilha sonora é de Ike Castilho.